Essa reunião de hoje, para quem está assistindo o vídeo, esse é um pequeno grupo, uma pequena célula que nós temos toda quarta-feira, às 8h30 da noite, e que a gente se aprofunda no conhecimento contido nas cartas de Cristo. É um grupo com poucas pessoas. Hoje, por ser uma data já de final de ano, o pessoal não consegue encaixar horário para participar. E hoje nós estamos em três. Atualmente nós estamos lendo a carta 5 e a carta 6, que são as cartas de maior profundidade. Não que elas sejam as mais importantes, mas elas são cartas com uma difícil compreensão, tanto do aspecto intelectual e principalmente do aspecto espiritual. Então, esse grupo teve início a partir dessas cartas, né? É um grupo mais avançado no sentido de que está há um bom tempo estudando e, sobretudo, vivenciando o conhecimento das cartas. E que nós estamos aqui nos ajudando, né? Ninguém aqui é eliminado, ninguém é santo, ninguém. Nós estamos conhecendo a si mesmo, né? Conhecendo os próprios impulsos de atração e repulsão do ego e nos colocando nesse caminho tão difícil, tão estreito, né? E, sobretudo, se ajudando mesmo. Normalmente, nós contamos um pouco da nossa experiência da semana. É um bate-papo, uma terapia em grupo fundamentada no conhecimento das cartas de Cristo. Vou passar um pouquinho a palavra para o Roberto. Hoje a gente vai só explanar um pouco o contato que cada um teve, um pouquinho da trajetória de cada um testemunho, né? Não são opiniões, são um testemunho, uma fração do que cada um experimentou nesse caminho tão difícil, tantas vezes, mas tão maravilhoso, do qual abre portas que é difícil você explicar de uma maneira intelectual, racional, mas é facilmente perceptível ao longo dessa caminhada. Aí eu vou passar a palavra para o Roberto. Fica à vontade, Roberto. Pois é, essa caminhada, né? Aparentemente todo mundo quer trilhar, mas realmente não é tão simples, mas não é impossível. E é uma caminhada que está na alma, né? Está dentro da gente, tá? É uma expressão, né, da alma. Então não tem como fugir. Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que fazer essa caminhada, né? Vai ter que trilhar, vai cumprir essa jornada. E por sorte a gente tem os amigos, os irmãos, né, que são leitores das cartas também. Isso facilita bastante da gente conseguir trocar uma ideia, da gente conseguir trocar experiência, né, principalmente. E naqueles momentos mais difíceis a gente saber que a gente nunca está sozinho, né? Seja com os irmãos e seja com a presença crística principalmente, né? É uma promessa que Cristo faz nas próprias cartas, dizendo que Ele sempre vai estar junto com a gente. Em todos os momentos está dando a mão, está dando suporte, está dando apoio, está sempre junto da gente. E quando a gente entende esse movimento nosso, né, de dentro para fora, que não é um movimento mais do ego, né, mas sim um movimento da alma, as coisas começam a andar. E de duas maneiras, né? Anda para frente e anda para trás. Dificilmente a gente anda de lado. E quando a gente anda para trás, é a força do ego, que não quer desistir, né? Que não quer deixar a gente
seguir em frente em direção à luz. O ego está sempre buscando alegria, felicidade, prazer, né? Mas tudo mundano, tudo aqui do mundo que a gente sabe que não trouxe nada quando nasceu e que também não vai levar nada, né, quando a gente desencarnar. Mas o ego continua teimando, continua querendo que a alegria e a felicidade suprema sejam vindas do mundo material. Então a gente anda para trás nesse momento. E a gente anda para frente quando a gente percebe que é a alma que está cutucando, né, para voltar para a luz, para voltar de onde veio. Só que de uma forma consciente, não inconsciente. E nisso o ego tem que abrir mão. Então, às vezes é doloroso, é triste, né? Tem que largar a mão de algumas coisas, mas a recompensa também é bem maior. Vale muito a pena fazer essa caminhada, essa jornada. E me atrevo a dizer, todo mundo vai ter que fazer mais cedo ou mais tarde, né? É uma coisa da alma, todo mundo tem alma. Por maior que seja o ego, mais cedo ou mais tarde a gente vai acabar passando por isso, tem que passar por isso. E quem tiver, né, com essa intenção, com essa vontade, seja bem-vindo. Não vai estar sozinho nunca. Pode estar conversando com a gente, se aproximando da gente e ter a certeza de que a consciência divina vai conduzindo isso, vai levando isso, vai ajudando, né, nessa condução, como o pai que ajuda uma criança, né, um bebê aprendendo a andar. De vez em quando o pai solta a mão, né, a gente se sente sozinho, mas é só para provar para a gente mesmo que a gente pode dar uns passinhos, né? E a gente está junto. E vou falar, vale muito a pena, é muito bom. Cada vez a gente passa a ter mais vontade de conseguir continuar trilhando, porque realmente é uma sensação muito superior de qualquer prazer terreno. Eu convido você que estiver aqui assistindo a gente a participar, vale a pena. Passar a palavra para o nosso querido Aurélio. Por favor, Aurélio. Bom, nesse dia de hoje, né, com esse objetivo aí da gravação, né, desse nosso grupo que já tem algum tempo trabalhando, né, a gente vem se conhecendo, né, um grupo que, como o Paulo já colocou, né, reúne pessoas que já estão com algum tempo, né, já de estudo, né, de leitura. E no meu caso, especificamente, né, eu venho estudando isso, lendo há basicamente 6 anos, né, e conhecendo várias pessoas, participando de vários grupos também. Inicialmente logo que comecei a ler, me interessei muito em relação a procurar pessoas, as pessoas que estão estudando, né, porque é uma necessidade de você tirar dúvidas, né, daquilo que você está pensando realmente, está consistente com outras pessoas que estão pensando também, né? E com isso você vai conseguindo adquirir mais consciência das coisas, né? As coisas vão se firmando mais, né? E comecei basicamente, né, logo que eu fiquei louco, entusiasta, né, nas cartas, né? E procurei logo, e o primeiro grupo que eu encontrei foi do Oswaldo de Cabo Frio, né? E lá, então, eu comecei a participar de outros grupos também, né? E, basicamente, né, em relação ao conhecimento, às práticas, né, que é muito importante, né? Não é questão de você só ler, reler. Não adianta você ler, reler, se você não pratica durante a vida, que acho que é muito importante, né? Porque você vai adquirindo essa consciência de que realmente a coisa é uma verdade, a coisa acontece.
e isso vai te dando mais motivação para você continuar. E nesse dia de hoje, principalmente, né, eu falei do Oswaldo porque eu tenho aqui para colocar, entre que eu escolhi falar sobre hoje, né, foi sobre riso, tá? O riso da criança, que basicamente está definido na carta 9, fala sobre o riso, na carta 9. E falei no Oswaldo justamente porque ele me pediu um depoimento, tá? E eu escolhi para depoimento, uma vez que ele pediu, para falar sobre riso, né? Eu escolhi, aliás, ele pediu não, eu escolhi esse objetivo, né? esse tema, né? Do riso, porque me causou muita alegria, vamos dizer assim, né? Porque eu venho passando, né, por um momento, né, porque eu tive um neto, primeiro neto, agora em 2019, né, antes da pandemia, setembro de 2019. Como sendo primeiro neto, né, eu sou um avô coruja, e me chamou a atenção, né, um acontecimento, tá, em relação ao riso, não só com o meu neto, mas comigo mesmo. E esse comigo mesmo foi muito, muito, muito tempo atrás. Para dizer, eu tinha em torno de 1 ano e meio, e por justamente ser 1 ano e meio, é que me chamou a atenção, porque é uma lembrança que eu tinha de 1 ano e meio, né, que depois disso eu não lembro mais nada, mas desse momento de 1 ano e meio eu lembro muito bem, que envolvia o riso, e justamente por envolver o riso é por isso que eu me lembro. Eu sou um filho mais velho, tá? Eu tenho mais 2 irmãos, tá? Uma irmã mais nova e o irmão do meio, também que se chama Paulo. E ele é exatamente 1 ano e 3 meses mais novo que eu. Então eu consigo relacionar, tá, esse fato da minha vida, porque esse meu irmão estava no colo da minha mãe e estávamos entrando numa casa nova, tá, que meu pai tinha alugado. E essa casa, eu lembro muito bem, ela tinha uma fonte no jardim. E por que eu lembro? Justamente por isso. Eu estava na varanda nós estávamos entrando nessa casa pela primeira vez, a minha mãe com o meu irmão no colo, né, amamentando, inclusive, e eu estava apoiado numa cadeira, num banco, tipo um banco, né? E meu pai foi me pegar, né, nesse banco, só que ele, em vez de me pegar, ele começou a fazer cócegas, né? E começamos a rir muito. Eu ria, ele ria, eu ria, ele ria. E esse fato do riso, né, que me fez pensar de que realmente me causou essa lembrança, quer dizer, isso fica marcado, tá? E esse fato, tá, agora, trazendo agora para setembro de 2019, quando nasceu meu neto, né? Aliás, não foi bem em setembro, ele nasceu em setembro, mas o fato realmente começou a acontecer em dezembro, tá? Em dezembro, em que nós estávamos já com um problema de isolamento, né? Isolamento já começava a acontecer, já no início já de março, abril, né? Em que o meu neto morando
num município longe do Rio de Janeiro, quer dizer, não moramos no município. Então já havia uma dificuldade, né, de eu estar sempre em contato com ele, né? Ou seja, os contatos eram raros. Quando ele começou a ter justamente a idade que eu tinha, né, daquele episódio que eu acabei de contar, em que ele tinha mais ou menos agora 1 ano e meio, mais ou menos, tá? Então que a pandemia já estava, então já no seu, né, auge, já realmente o isolamento já era grande. E ele veio, tinha feito 1 ano, né? E ele veio no meu aniversário. Ele veio no meu aniversário, que é em janeiro, já de 2020. Ele veio no aniversário, assim, acho que era a 2ª ou 3ª vez que tínhamos contato. E ele entrou na minha casa, olhou para mim. Aí eu lembrei da carta 9, do riso. Então eu forcei, tá, um riso para ele como criança, né, que está nas cartas novas, né, a criança tem esse ímpeto do riso, né. Eu ri e ele respondeu com um riso, muito franco, muito bonito, né, e eu forcei mais ainda, e ele forçou mais o riso. Aí ficamos numa gargalhada, eu e ele, ficamos rindo. E parece que isso ficou, realmente, como aconteceu comigo, parece que ficou. Tanto ficou que passou depois 3 meses, quem fez foi aniversário foi ele, né? Quando ele entra, então, outra vez, seria o outro contato imediato depois daquele do aniversário, ele entra na minha casa. Ele entra no colo da mãe dele. Eu não fiz nenhum riso. Olhei para ele, ele olhou para mim, fez aquela cara de que quem é esse cara? Com essa idade, né? Aí sim, eu dei um sorriso. Quando eu dei o sorriso, aí ele abriu aquela cara, é ele! Aí ele começou a rir, aí nós rimos, né? E ficou agora. Olha, é impressionante. Quando ele quer me chamar a atenção, ele força o riso, né? Ele força o riso tipo, ó, você é aquele daquele tempo, né? Então, isso ficou muito marcado, né, comigo, né? Naquele dia que ele me reconheceu, já no segundo contato que ele me reconheceu, eu peguei ele no colo, né? Ele encostou a cabeça no meu ombro e eu disse para ele: bem-vindo a este planeta. Foi realmente muito comovente ter essa noção né, do contato dele, ele chegar e me reconhecer e dar um pouco de carinho, né, ao encostar no meu ombro. Então era isso, tá? Isso me marcou muito, né? E vem até hoje acontecendo com ele e comigo esse contato de muita alegria. Tá? É isso que eu queria colocar nesse primeiro contato nosso aí, com essa gravação, né, que vai para os vídeos aí, vão ser publicados. Essa é a minha intenção, então. Vou voltar a palavra então para o Paulo. Vou colocar alguma coisa. E vamos conversando, assim, qualquer coisa. O mais natural possível. E o mais verdadeiro, né? Acho que tudo é fácil quando você se apresenta do jeito que você é, né? Sem querer interpretar, sem querer convencer, sem querer agradar ninguém. A minha atração, eu fui atraído pelas cartas, né? Posso dizer assim, para quem
entende um pouco sobre o conhecimento das cartas, vai ver que tudo na nossa vida é atração e repulsão. De uma maneira quase total e inconsciente, até que você tenha conhecimento desse conteúdo das cartas e comece a vivenciar, e não apenas ler como um pequeno menu, né, de comida e bebida, mas se alimentar daquilo, né, provar, né, o gosto do que está escrito ali e começar a ver, compreender o significado por detrás daquelas palavras contidas no livro. Eu nunca fui uma pessoa religiosa, não participei intensamente de nenhuma religião ao longo da minha vida, fui bem afastado disso. Sempre me ative às questões mundanas de ganhar dinheiro, construir uma carreira, né? Formar uma família. E isso foi indo de maneira natural, mas hoje eu sei que completamente inconsciente. As coisas foram acontecendo por eu gostar daquilo e não gostar, e as coisas vão indo até um momento que a gente chama isso de destino, né? A gente conhece essa palavra e dá o nome dessa pequena história, desse eu ilusório, como destino. Fundamentalmente, a gente vem para esse mundo e a gente veste máscaras, né? Nós a chamamos de personas. A persona, ela é um impostor, ela não é você. E você se apega, você se identifica com essa persona ao longo da vida, com o teu trabalho, com a tua carreira, com a tua família, com teus irmãos, com teus pais. Você se identifica, e o resultado dessa atração e repulsão que o ego vai escolhendo ao longo da tua vida, e você, assim como eu, completamente inconsciente, completamente ignorante no sentido espiritual, nós somos ignorantes espiritualmente. E algo dentro de mim via que essas questões que eu me colocava, que eu buscava, eram satisfações passageiras, transitórias, efêmeras, e não me preenchia. E eu comecei a ter o sucesso mundano que todos querem, ao meu nível, né? Um amigo meu uma vez me disse: a sua riqueza. Então, cada um precisa de uma quantia, e essa quantia não é comparável, mas apenas para te convencer que aquilo não é o caminho. Uns precisam de mais, outros precisam de menos, outros não precisam de nada, são muito sábios em perceber isso nos outros, né? Mas ao longo da vida isso não me satisfazia, e aí sim eu comecei a buscar conhecimento através, na época, isso há muito tempo atrás, o meu contato com as cartas de 10 anos, se não mais. Eu não sei, porque eu acho que as cartas, eu inclusive já falei com a Solange da editora uma vez, eu falei: olha, eu acho que as cartas chegaram em PDF para mim antes do lançamento do livro, mas eu não posso afirmar isso. E também não faz a mínima diferença. Mas aí eu comecei pela Bíblia, pela Torá, depois fui para os Evangelhos, e sempre aquilo me causava mais curiosidade, porém não me satisfazia completamente. Eu queria sempre mais, mais, mais. Assim como eu queria, os meus desejos aumentavam, a minha fome pela verdade aumentava, e eu não parava de buscar. Fui para todos os livros de espiritualidade que você possa ouvir falar, e uma época eu estava na academia e um amigo, a gente conversando sobre espiritualidade, ele falou dessas 9 cartas. Na época ele não falava que era cartas de Cristo, falava que era 9 cartas de Cristo. E eu falei: tá, me mande, e não dei muita bola para aquilo, sabe?
E acho que no dia seguinte já estava no meu e-mail, as 9 cartas. A introdução, o prefácio, acho que era isso. Na época não tinha os textos complementares, só tinha as 9 cartas. E eu, como sempre, me aprofundei em tudo que eu me predispunha a fazer, que essa persona, Paulo, se predispunha a fazer, eu rapidamente imprimi aquilo numa copiadora, montei uma apostila gigante e comecei a ler. E comecei a grifar. Hoje eu não grifo mais porque eu leio muito pelo digital, né? E aquilo foi igual uma paulada na nuca, né? Foi como se fosse um reset, algo relacionado a uma Matrix, assim. E aquilo não só me chamou atenção, mas me tocou muito. Eu me lembro que uma vez eu estava lendo e a minha mãe estava internada. E eu estava lendo no hospital aquilo. E aí eu falei, pô, mas esse cara aqui eu conheço, né? E a minha relação com o conhecimento de Jesus era os evangelhos. E aí quando ele citava passagens, como eu já tinha lido muitos evangelhos, eu falei, tá, mas esse cara aqui eu conheço. Esse vocabulário aqui, né? Isso a gente carrega junto com a gente, né? Se eu morrer amanhã, e se você tiver contato comigo, eu sou o mesmo. Eu só apenas deixei o corpo, a consciência é a mesma, ela é eterna, né? E esse conhecimento é a única coisa que você é a única coisa que você carrega, é a única coisa que você leva, né? O resto são adornos, são adereços desse mundo e ficam nesse mundo, inclusive esse corpo que você habita. E aquilo rapidamente me chamou a atenção e aí eu continuei lendo as cartas, ainda num nível intelectual, mas já procurando perceber na prática do meu dia. E aí não vou voltar muito porque o lapso de tempo é muito grande e talvez eu não consiga trazer na íntegra, né? Mas a parte que me marcou muito foi que acho que uns 4 anos depois de começar a ler as cartas, a minha mãe veio a falecer, vítima de suicídio. Já era um problema, ela nunca tinha tentado nada do tipo, mas aí ela veio falecer e aí foi aonde deu o grande impacto da minha vida, que eu já carregava de maneira latente, isso já estava sendo impulsionado, e aí aquilo ali foi um divisor de águas. E aí eu mergulhei profundamente nas cartas. E eu vou te dizer que eu me afastei, até me desconectei muito dessa vida mundana e fui me interiorizar e descobrir quem eu sou de verdade. Procurar conhecer a si mesmo e tentar entender o significado dessa vida, o propósito dela, o porquê desse sofrimento recorrente que a gente passa. E aí eu encontrei as respostas, todas elas, nas cartas. Não só de uma maneira intelectual, mas de uma maneira pragmática, de uma maneira que eu vivenciei isso no meu dia a dia. Eu comecei a ver a minha própria escuridão, os meus próprios impulsos do ego, dos quais eu culpava os outros, eu culpava o contexto, ou não tinha respostas, o que é pior de tudo, né? Porque às vezes você culpa os outros porque você não tem a resposta. Então você vai buscar a resposta fora. Mas essa resposta é dentro de cada um de nós. A gente apenas precisamos das ferramentas necessárias, né? Do manual para conseguir acessar isso dentro de nós. Do qual, na minha busca espiritual, nenhuma religião tinha me dado essa resposta. Nenhuma. Nem se aproximado disso. E as cartas, ela tem essa capacidade de tocar a tua alma, de tocar a tua essência e trazer isso à tona. E o que acontece nesse processo é que essa persona, essa máscara, ela começa a ser derretida, dilacerada.
E aqueles adornos, adereços dos quais você se identificava e se apegava, e que servem como um porto seguro para todos nós, ou, em contrapartida, de se apegar a um sofrimento, de se apegar a um fracasso, você se identifica, a sua persona, ela se identifica em tudo, né? Então, tem pessoas que a gente se apaixona por essa persona e a gente se identifica num desapaixonar dessa pessoa, né? Então, quando a pessoa está experimentando um sucesso mundano, ela está apaixonada pela persona dela. Isso é uma fase muito difícil e provavelmente inadequada para que uma busca espiritual aconteça. E quando ela está identificada num sofrimento de escassez social, ou inclusive num vazio espiritual, ela se identifica com aquela situação também. E não deixa de ser uma persona. Então, as cartas, ela tem essa capacidade na questão vivencial, né? Quando você traz o conhecimento de dentro do livro, porque ele vai fazer, ele é um impacto muito grande na tua vida, porque ele vai trazer, se você tiver a coragem para ler esse livro, né? Porque ele vai dilacerar essa persona, ele vai trazer questões que talvez você nunca abordou, e as reflexões são inevitáveis, né? Por isso esse livro ele é adequado para a pessoa que está nesse momento, né? Que está nesse momento, que está se sentindo sufocada, que está vendo que essas coisas mundanas não são toda a verdade, né? E aí, trazendo mais para o momento atual, de um determinado momento, acho que passou em 5, 6 anos que eu comecei a aplicar as cartas, as coisas inimagináveis começaram a acontecer na minha vida. As mais impactantes foram o nascimento dos meus 2 filhos. Um nasceu em 2017, o outro nasceu em 2018. E a percepção, a simplicidade das coisas começaram a ser compreendidas. A vida ficou mais simples, a vida ficou mais agradável, a vida ficou mais satisfatória. E as coisas externas continuaram onde elas estão. Apenas a minha perspectiva delas é que mudou. Então, o mundo não precisa mudar. Quem precisa mudar somos nós. A nossa perspectiva perante o mundo mudando, o mundo se altera. Quando você muda, o mundo muda completamente. E essa é a grande chave do caminho espiritual. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, que é um mar de rosas, não. Porque nossa escuridão egocêntrica, o nosso egoísmo, ele é gigante. E até que se você se coloca nesse processo, não há trabalho, não há desconstrução. Hoje mesmo eu falava com o Rafael, meu amigo que está aí, que acabou de entrar, eu falava, se você pegar um artista, ele faz uma determinada arte, né, um escultor, e ele vai falar, mas como que você conseguiu isso? Alguém vai perguntar para ele, ele vai falar, não, a imagem estava na minha cabeça. E o que você fez com essa pedra? Como que você conseguiu? Não, a arte estava pronta. A escultura estava pronta, eu só tirei o excesso. Então todos nós estamos prontos, no sentido de essência, essencialmente falando, fundamentalmente falando. Você está pronto. Acontece que tem adereços, tem sujeira, tem escuridão que está bloqueando essa luz. E isso impede essa satisfação, essa serenidade, essa capacidade de viver a vida e não de sobreviver. Essa capacidade de perceber a vida. Eu vejo muita gente falando assim, nossa, esse ano passou tão rápido. Não, ele não passou rápido. É você que não viu. É você que não percebeu. Se você perceber a vida, 10 minutos demora muito.
1 hora é uma eternidade. Porque você está percebendo a vida. Uma das práticas que eu vejo que são essenciais nesse processo é a meditação. Às vezes você entra num processo meditativo, e aí eu não coloco o tempo cronológico, porque o tempo cronológico dentro da meditação, ainda que ele exista, ele é perceptível ou não, né? Eu já tive meditações extremamente profundas num tempo cronológico muito pequeno. E já tive meditações não tão profundas num tempo cronológico extenso. Então, essa percepção da vida, o tempo cronológico não consegue discernir, né? E, inclusive, elas não são compartilháveis, porque aquilo que você absorve na meditação, os insights que você tem, a tua capacidade de compreensão não intelectual que vem através da tua meditação é para você, não é para ninguém mais. Então, uma coisa é você compreender a vida e a outra coisa é você ver a vida. Talvez não ver com os olhos, mas ver com o coração, sentir. Você não precisa provar, mas você sabe que você sabe. Então, esse eu trouxe, talvez, não dentro de uma linha cronológica, num timeline, mas um pouco da experiência que eu tive com as cartas, nesse grande tempo, nessa grande lacuna cronológica que foi a minha vida. E hoje eu estou mais ou menos assim, vivendo em 2 dimensões, vivendo esse mundo mundano que é necessário, né? Que é prático, que a gente está aqui para fazer isso, né? A gente está aqui para expressar essa consciência divina dentro de cada um de nós, emitir um pouco de luz através da tua compreensão que você teve, da tua capacidade de amar incondicionalmente na tua vida mundana. Porque se você se afastar, como eu já fiz, e viver uma vida espiritual, você está escapando, né, da realidade. É um escapismo. Então, e as cartas, talvez esse tempo seja necessário, né, para a pessoa que está iniciando ou para a pessoa que está procurando conhecer si mesmo. Mas, inevitavelmente, um dia você vai ser chamado a colocar à prova todo esse conhecimento que você adquiriu, toda essa pseudo-espiritualidade, né? E às vezes você acha que está iluminado quando você se afasta, e quando você é colocado na prática da vida para viver essa tua pseudo-espiritualidade, essa tua aparente serenidade, você vai ver que as coisas não são tão fáceis assim. E que o teu ego está presente lá. E aí você vai ser chamado a ver se você realmente consegue controlar esses impulsos no teu dia a dia, né? No teu trabalho, dentro da família, cuidando de filho, cuidando de mãe, cuidando de neto, né? A vida está aqui para te testar. Eu digo que o grande palco da evolução é aqui, é esse mundo. No momento que você deixar esse corpo, a fricção do ego acaba. E você fica na tua condição da tua consciência atual. Então, talvez se você estiver nesse momento, pondere o que você está vivendo. Aquilo que você se apaixonou talvez não seja toda a verdade. E aquilo que você se identifica de sofrimento, você mesmo causou, né? É a sujeira que está encobrindo essa perfeição da tua alma. Acho que foi um pouquinho demais. Roberto. Fala, Aurélio. Eu queria, você falou em relação à sujeira, Paulo. Me veio aqui quando você tocou logo na primeira vez, quando você colocou que nós estamos prontos, nós viemos prontos, né? Me veio aqui na cabeça que essa sujeira, né, é uma sujeira criada por nós mesmos, né?
esse acúmulo, né? Eu acho isso muito importante, porque a gente coloca muitas coisas de fora, né? Mas tudo foi feito por nós. Nós estamos prontos, viemos prontos, mas nós mesmos criamos, né? Em função do ego, né? Muito em função do ego, e que essa sujeira, né? Nós mesmos criamos. Eu acho isso sempre me chama muita atenção nas cartas, né? A questão da criação, da cocriação. Nós não só cocriamos, né? Coisas assim positivas, né? Mas essa sujeira são as cocriações nossas negativas. E se você pensar que o ser humano é um co-criador, mas que numa condição humana, até que ele tenha o conhecimento espiritual, como o das cartas, você cria por ignorância, né? Você não tem o conhecimento necessário. Você desconhece certas leis naturais, fundamentais da existência, né? Dessa tua vida humana, né? Você acha que você está num sistema arbitrário. Certa vez eu conversando com um grupo de senhores, eu acho que eu já comentei isso aqui, todos mais de 70 anos de idade. Isso aconteceu a semana passada. E eles estavam ali conversando entre eles, e a maior indignação deles é que eles não tinham entendido a vida. E eles falam, mas eles estavam mais crentes numa arbitrariedade, num acaso, do que numa lei e ordem. E me ocorreu que eu poderia estar conversando com crianças de 4 anos, mas não, eram senhores de 70 anos. E aí eu tentei abordar algumas situações e um lado chamou a atenção deles, eles queriam ouvir mais, mas outros falavam para eles, mas o que esse menino está falando? Você é o dobro da idade dele, né? Não sabe nada da vida. Mas aí a gente conseguiu dialogar e uma parte eles entenderam e a outra parte eles deletaram. Então é assim, a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente, não com o mundo, mas dentro de si mesmo. Então, se você não estiver disposto a fazer essa autoanálise, vira tudo para fora, né? Só que você vê o mundo de fora a partir de uma perspectiva interna, com seus olhos, né? E será que essa perspectiva é toda a verdade? Ou é uma parcialidade dela? E essa ignorância espiritual nossa distorce aquilo que a gente vê. Então nós temos realidades relativas, mas uma ínfima parte da verdade. Quer falar um pouquinho, Roberto? Eu acho que a gente pode passar para o Rafael. O Rafael acabou de chegar aí. Conta um pouco sua experiência aí, Rafael, sobre as cartas. Fala um pouquinho pra gente aí. Eu hoje estou mais de ouvinte. Eu não vou conseguir falar, infelizmente. Por causa da criançada aí. É isso. Não tem como. Obrigado. Então tá. E é interessante, né? Essa coisa assim da gente estar realmente vivendo no dia a dia, uma vida comum, cotidiana, né? Tá enfrentando. O Paulo tem os filhos pequenos, Rafael também, filhos pequenos ainda, né? E o Aurélio avô, eu sou avô também. E a gente vivencia essa espiritualidade, né? Nesse mundo cotidiano. É bem interessante, né? O Paulo, o Rafael, o Aurélio trabalham fora, trabalham em empresa e tem que lidar com os colegas de trabalho.
vivenciar de uma forma diferenciada de um monge, né? De quem está num monastério, de quem quer seguir um caminho espiritual, mas não tem grandes problemas, né? Está sempre lá no mesmo lugar, no seu quarto, na sua sala de estudo. E o monge de hoje em dia é esse monge do dia a dia, né? Do cotidiano, praticante da espiritualidade, nem vou chamar de monge, né? Mas o praticante da espiritualidade é a pessoa que quer se autoconhecer, né? E é uma grande prática a gente poder realmente estar no dia a dia, né? A gente tem um manual, como esse livro, As Cartas de Cristo, ele é um mapa, né? A gente costuma falar que é um mapa. Então, se você vai viajar, você pega um mapa e vê a rota, as estradas, né? Até mesmo quando a gente coloca lá no Google Maps, coloca no Waze, ele te traça uma trajetória. Diz quanto tempo demora, né? Indo a pé, de bicicleta, de moto, de carro, de ônibus. Mas se você vai, né, realmente caminhar aquele caminho, você vai encontrar muitas coisas que o mapa não diz. Ele te dá uma estimativa de horário, por exemplo, né? Quanto tempo demora. Mas aí no meio do caminho você encontra um amigo, uma amiga, convida para um café, você se desvia do caminho, né? O caminho espiritual é bem parecido com isso é bem interessante, porque a gente passa por isso, né? Como se fossem provas ou provações, o tempo todo na vida, no nosso cotidiano. Quantas vezes você pode acordar de manhã e dizer, hoje meu dia vai ser assim, né? Às 9 eu faço isso, às 10 eu faço aquilo, às 11 aquele outro. E não é bem assim, né? A gente pensa em pegar o ônibus não vem, ou na hora que o ônibus está vindo a gente lembra que esqueceu de alguma coisa e volta para casa correndo. E o importante que eu consigo ver, o mais importante que eu consigo perceber hoje com relação à minha espiritualidade mesmo, é essa coisa de poder entrar no fluxo da consciência divina. A gente costuma falar aqui nas reuniões, né? É como um rio. Vai te levar para o mar. Mas você pode nadar contra a correnteza, né? Vai complicar um pouco mais, vai demorar mais. Você pode sair desse fluxo. Resolve descansar ali na margem do rio, ficar sentado ali. Vai demorar um pouco mais para chegar no mar, mas vai chegar. Mas essa coisa de vivenciar o dia a dia, que a gente realmente pode se perceber, né? Meu ego. Quando a gente vê o ego do outro, está bem mais fácil, né? A gente consegue apontar o dedo para o outro, olhar para o outro. Mas todos os outros são os nossos espelhos, né? Reflexo nosso. Quando existe uma compreensão do que a pessoa está fazendo, é porque a gente já passou por aquilo, compreendeu? Se a gente só está julgando, né? Se o ego só está julgando, só está apontando o dedo e classificando, é porque a gente mesmo não conseguiu ainda aquela vivência, não passou por aquilo. Então, é o julgamento do ego. E isso é muito legal porque a gente está na sociedade, a gente está no nosso dia a dia convivendo com a família. Eu cuido da minha mãe, ela tem 84 anos e está com Alzheimer. Está indo para um grau 2,5, quase 3. Quem passou por isso, quem passa por isso sabe que não é fácil, né? Mas é talvez tão difícil quanto ter uma criança de 4 anos, né? Ter uma de 12, ter um adolescente de 16, 17. Mas é o nosso desafio do dia a dia. E o que eu acho muito legal assim com relação a esse desafio é que eles são o nosso tempero, né? Cada um de nós está preparando um prato. E esses desafios, eles vão temperar da maneira correta para a gente conseguir atingir o sabor daquele prato.
Então, o que a gente usa para fazer uma macarronada pode ser uma coisa bem simples. Um outro exemplo é você fazer um jantar requintado com vários pratos. Vai precisar de várias coisas. Então, é como cada um vai viver a sua vida. Você quer ser um maestro, você tem que conhecer todos os instrumentos, né? Você quer ser um violinista, vai tocar só o violino, é o suficiente. E o caminho espiritual é aquele que a gente escolhe, né? Uma escolha nossa, escolha da nossa alma, mas o ego vai querer conduzir para o lado dele. É o mais tranquilo, mais suave, não quer muito esforço, não quer muita briga, né? Principalmente briga com ele mesmo. Ele está sempre certo, os outros estão errados. E como diz a música, encosta a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Mas não é bem assim, né? Quando a gente está nesse fluxo, quando a gente cai no caminho espiritual, chega uma hora que a gente começa a perceber também que o bem-estar do outro muitas vezes vem primeiro do que o nosso bem-estar, né? A gente se coloca em segundo lugar para permitir que o outro faça, suba, cresça, porque o nosso destino espiritual é manifestar o próprio divino, né? De uma maneira ou de outra a gente vai trabalhando isso. É como você que é pai ou mãe e quer o melhor para o seu filho. E nesse caminho espiritual, todos os outros são seus filhos, ou são seus pais, se são mais velhos, ou são seus irmãos, se estiverem na mesma idade. E aí essa vontade de fazer com que todo mundo, né, possa crescer e evoluir espiritualmente, proteger, curar, são aspectos divinos que a gente percebe que tem eles dentro da gente e que aí a gente começa a querer não só para a nossa família, não só para os de casa, mas para todo mundo. Isso é uma coisa muito legal, é bem... não é compensador ou uma recompensa, mas é muito gratificante, né? Quando você consegue perceber que você está fazendo parte da vida das pessoas de alguma forma, ajudando, colaborando, incentivando, né? Você se sente muito melhor do que simplesmente só recebendo as coisas que a vida tem para te dar. E é só entrando nesse fluxo, né, desse rio, que a gente consegue perceber isso. A gente vai ficando cada vez mais feliz, não só com a nossa felicidade, mas com a felicidade dos outros. Isso é muito bacana, isso é muito bom. Fala, Aurélio, fala, Paulo. Em relação, queria colocar em relação ao grupo, né, aos grupos. Outro dia, nós temos também uma amiga que faz parte do grupo, né, a Suzy, né? Isso. Outro dia ela fez uma pergunta, né, sobre iluminação, né, que cada um achava o que é iluminação. É justamente em relação quando você está num grupo em que você começa a ter insights, né? Até durante a reunião, alguma coisa que alguém fala, um pensamento te vem que não é seu pensamento, né? Te vem coisa que você nunca tinha pensado, alguma coisa que te esclareceu, né? Isso aconteceu, por exemplo, em relação, não na hora, no caso da Suzy, né, quando ela perguntou sobre iluminação, mas a gente faz as reuniões nas quartas-feiras, né? Então, durante essa semana, até a próxima quarta-feira seguinte, né, me veio um insight, assim, de repente, em relação à resposta da pergunta dela, né?
Mas, infelizmente, essa foi na última reunião, né? Ela não participou, né? Eu não pude colocar o que eu tinha entendido como iluminação para ela, que me tinha vindo assim de repente, durante a semana, num dia, assim, de repente me veio, né? Aí o pensamento vem, vai se somando, a coisa vai clareando. Isso que eu queria colocar. Vem a sua consciência, né? Assim como Paulo colocou, estamos prontos. Que na realidade, iluminação aumenta a sua consciência. Que pronto nós já estamos, o que falta é ter consciência disso, né? À medida que vai nesse rio que o Alberto colocou, que você vai caminhando, na realidade esse fluxo, né, vai te aumentando o nível de consciência. Agora, quando você colocou em relação a parar para ir para a praia, né, ali para a praia mesmo, né, na areia, parar um pouco, me veio ali, poxa, quando você faz isso, quando você sai do fluxo e para, na realidade você está vindo para a vida mundana, né? Você quer participar, quer olhar, quer ver, participar da vida, participar desse mundo, né, material, né? Isso me veio agora, enquanto o Roberto estava falando. O que seria sair do fluxo e parar e ir para a praia, né? É gozar um pouco daquela vida mundana que você acha que é a melhor. Ou na paradinha aqui para descansar, não. Na paradinha para mim gozar, de participar, né, desse mundo, né? E com isso você sai daquele fluxo, né, de consciência, vai até um pouco da inconsciência. Então, eu queria chamar a atenção é justamente isso que é muito legal nos grupos, né? Não só nesse, em qualquer grupo, em qualquer conversa, né, em que alguma coisa que alguém fala, daquele estalo, né? E esse estalo não viria se não estivéssemos aqui conversando. E isso acontece muito no nosso grupo aqui da quarta-feira, né? A gente começa a ler as cartas, né? A gente lê um parágrafo durante 1 minuto, fica meia hora, 1 hora, né, conversando, que vinha uma coisa, puxa outra, acaba a quarta-feira, a gente só lê uma página, né, em função do assunto que veio, né? E todos os assuntos estavam relacionados à carta, né? Essa parte que é magnífica. Exatamente, né? Então, como aconteceu agora, né? Não só do caso do Paulo, falando sobre a sujeira que eu comentei, que veio aquele estalo, como agora de parar para a praia, né? Quer dizer, as coisas vão se complementando, um fala, tu complementa, coisa e tal, né? Eu acho isso muito legal. Eu vejo assim também, imagina, né? Desde que você nasce, no momento que você desperta para esse mundo aqui, tudo já está aqui, né? Coloca-se num processo de reflexão desde o momento que você nasceu. Você não escolheu seus pais, você não escolheu o teu país, você não escolheu a cor da tua pele, você não escolheu o berço que você nasceu, a cultura que você nasceu. A gente sabe, o conhecimento das cartas diz que você foi atraído por esse contexto com um propósito: fazer com que a tua consciência expanda, evolua. Fundamentalmente, essa é a lei dessa atração. Só que aí você começa esse processo de escolha nesse mundo, do que você vai escolher e do que você não vai escolher. E a gente sabe que isso vem completamente do ego, né? E a tua vida vai acontecendo. E aí você se lança numa jornada inconsciente de buscar ser alguém. Buscar ser alguém. Através do quê? De coisas, de diplomas, de coisas que você conquista. Todas essas coisas
que são adornos, que são adereços, olhando numa perspectiva de uma consciência humana, isso seria você. Ou seja, quanto mais peso você carrega, mais você é. Isso é uma perspectiva mundana, não a minha. Muito menos das cartas. Só que isso, ao longo dessa jornada, você vai ver que algo não bate. Que você só está carregando peso e que esse peso não é uma base sólida para você construir uma vida. Não vou nem usar a palavra felicidade, porque essa palavra ela foi muito distorcida. Mas de você usar a palavra satisfação. Perene, não transitória. Porque a gente sabe que esses adereços têm a capacidade de dar uma satisfação transitória. Pode ver, todas as coisas que você conquista na tua vida, eu não estou tirando o teu mérito. Eu estou dizendo que você perceba. Você vai se satisfazer. Transitoriamente. Passa. Como que eu, colocando não como uma opinião, mas colocando como um testemunho, como que eu enfrento a vida mundana hoje? Hoje eu me vejo sustentado por algo que eu não consigo te provar. Algo invisível aos olhos. Mas que me dá serenidade, que me dá clareza para enfrentar essa vida de adornos. Coincidentemente, meus adornos foram caindo ao longo dessa caminhada. Eu fui naturalmente me despindo deles. Numa condição humana de família, algo a gente ainda mantém, né? É necessário, mas não extravagante. Necessário, não extravagante. E a vida ficou mais simples. E isso não quer dizer nem que eu sou iluminado, nem que eu sou um santo, mas eu entendi, compreendi, percebi, assimilei e vivo isso, essa busca de saber que a vida ela não está acontecendo lá fora, ela está acontecendo aqui dentro. Tem um coração batendo aqui, tem uma satisfação aqui dentro, tem uma clareza, tem um equilíbrio, às vezes um desequilíbrio, mas eu percebo quando entre a serenidade e o descontrole, entre estar presente, estar aqui ouvindo e falando, e estar disperso. Então são ganchos, gatilhos que você vai aprendendo ao longo desse caminho. E você vai começando a se fazer presente. E a vida, ela está nessa presença. As histórias, às vezes a gente traz as histórias, mas para colocar num dinamismo de explicação, né? Mas ela não tem mais valor no sentido dessa historinha desse pequeno eu, né? Ela só é uma questão de você conjecturar e de você criar uma linha de raciocínio. Como o futuro também não tem essa projeção enlouquecida, né? Que eu tenho que projetar os próximos 20 anos da minha vida. Esse fluxo do qual o Roberto falou é inédito. É um mergulho. É uma entrega. É uma confiança que não importa o que aconteça. Tudo está indo aonde deve ser. Desembocar nesse mar. Que você muito chama de Deus, nós chamamos de consciência universal, consciência divina. Um show de um homem só, né? A gente sabe que, essencialmente, nós estamos aqui para expressar esse Criador, essa inteligência divina, esse ser onipresente, onisciente, que atua através de nós, mas que o nosso ego impede que esse trabalho aconteça. A nossa pequena mente, a nossa infalibilidade, como pequenos micro-homens,
ainda co-criadores, mas pequenos, nos desejos, na capacidade de criar uma vida sábia e bela para si mesmo. A gente é muito pequeno. E nessa paixão do ego nossa, a gente se lança como fazedores. É essa a grande mentira. É essa a grande desconexão. É isso que é remar contra a maré. E aí você tem um lado que acontece como você quer, por uma questão de atração eletromagnética do ego, e um lado que destrói esse ser interior, que cria um vazio. Eu nunca me esqueço de uma passagem que eu só entendi isso da segunda vez que eu li o livro do Poder do Agora, do Eckhart Tolle, e por causa das cartas, por causa da minha vivência, eu não ia entender. Ele fala assim, que o sucesso, às vezes o fracasso, ele já carrega o sucesso. E às vezes um aparente sucesso já tem um fracasso lá dentro. Então, aquilo que você vê não é a verdade. Eu sempre gosto de dar o exemplo da minha mão. Eu estou colocando a minha mão na frente da tua cara. Ela está bem pertinho de você. E se eu te falar onde está a minha cicatriz, você não vai entender, você não vai ver. E assim somos todos nós. Enquanto você está vendo isso aqui, você não está vendo a cicatriz da minha mão. E quando você está vendo essa parte da minha mão, você não está vendo a outra. Mas tudo que você vê é parcial. Tudo que você vê é parcial. Como que você enxerga um pouco mais com clareza? Sempre vai haver uma parcialidade. Eu digo para as pessoas que, se você for aprofundar em qualquer assunto, a tua opinião vai mudar. Então é muito fácil ter opinião sem aprofundar. A tua opinião não serve de nada, a minha opinião não serve de nada. Mas se junto a gente se aprofundar, nós vamos ver aspectos da verdade muito mais condizentes. Nós não vamos chegar na verdade. Nunca chegaremos. Mas nós vamos criar um pouquinho mais de luz. Se aproximar um pouquinho mais da verdade. E assim a gente enxerga um pouco mais, hoje, um pouco mais amanhã. E talvez ao longo dessa caminhada, ao longo desse fluxo aí, a gente descubra quem a gente é. A gente se conheça melhor, consiga ficar sozinho, consiga ficar com alguém e ouvir em vez de falar, né? Fazer com que esse diálogo faça com que a gente se conheça. Às vezes a gente está falando do outro, mas a gente está falando de nós mesmos, né? Sempre que eu estou falando do outro, eu estou me denunciando. Isso é perceptível quando há diálogo. Quando não há diálogo, todo mundo sabe tudo. Aí fica tudo mais difícil. Então, eu queria trazer para o pessoal que está entrando, se mergulhando nesse oceano profundo, que é as cartas, que é esse conhecimento, um mapa de si mesmo, né? Mas é um mapa que, se não for trilhado, não te leva a lugar algum. Né? Se você abrir um mapa sobre a mesa, ele não te leva a lugar nenhum por si só. Você vai ter que botar embaixo do braço e tomar chuva, e tomar sol, descansar, dar um tempo, continuar, e principalmente resiliência e coragem para não desistir. Porque as tempestividades da vida vão aparecer. E quando você desmascara a si mesmo, o teu ego berra. E ele vai berrar. Ele vai berrar muito. E ele vai mostrar o quanto você é imperfeito. Não essencialmente. A tua essência, como eu dizia, é perfeita. Mas tudo aquilo que mascarou você, que criou uma lacuna entre a tua verdadeira face
e aquilo que os outros veem. Essa é a grande dificuldade, é a grande lacuna que separa leitores das cartas de vivenciadores. Todo mundo vai começar como leitor, mas poucos vão se lançar nessa entrega gradual, um pouco a cada dia, entregando aquele que sabe, a essa consciência que tem o teu plano perfeito guardado. Eu comentei aqui no grupo que esses tempos eu estava tomando banho, entrei numa crise de choro, mas uma crise de choro boa, né? Não de sofrimento, mas de muita emoção. E acordado, consciente, e eu perguntei, pai, que sonho é esse? E essa voz me respondeu, falou, esse é o meu sonho. Não o teu. Esse é o meu plano, esse é o meu sonho para você. Deixe-me sonhar por você. Boie nesse fluxo. Confie, entregue. Eu já te dei tanta prova ao longo do caminho. Aurélio, Roberto, eu falo muito. Eu queria complementar aqui em relação da sua fala, quando você falou no futuro. Né? Entendi a sua colocação, a questão do futuro, aquela busca, aquela preocupação incessante do futuro. Me veio tão medo. Essa palavra medo realmente é isso, né? Realmente é isso. A preocupação com o futuro, na realidade, envolve um medo. E essa palavra medo me chamou muita atenção. Eu acho que está na carta, tenho certeza não. Mas O medo vem do ego, ele fala. As cartas falam que o medo nasce totalmente do ego. Né? A tua alma desconhece essa condição do medo. Sim. Tem muito a ver, né? É muito importante essa questão do medo. O que eu queria colocar em relação ao medo é a questão da relação com o amor. Foi dito que o contrário do amor não é a raiva ou o ódio, é o medo. Sim. Não é isso? E isso é uma grande verdade. Cada vez mais isso fica fixo na minha mente, cada vez isso fica mais comprovado na minha cabeça, né? E realmente é isso. Porque na medida que a causa de todo crime nesse mundo é o medo. Uhum. Exatamente. O medo, ele né, justamente o contrário, quando você pensa no amor, né, quando você está no amor, né, desaparece, né, é exatamente o contrário. Exatamente ao contrário. Se você está confiante, né, você está no presente, né, porque aí, né, você já não tem uma necessidade de ficar preocupado com o futuro, né? Aí está envolvendo o amor, né? E se me permitir, Aurélio, ele tem diversas colocações do medo, né? Mas aqui vai uma delas, né? Deixa eu só ver para pegar uma linha de raciocínio aqui. Sim.
O medo é um impulso que vem diretamente do ego, que exige que esteja à altura para ser aceitável aos seus olhos e aos dos outros, quando você está muito consciente de que não é. Lógico que aqui é um aspecto, uma condição ali que ele colocou. É um deles. É um deles, né? Mas fundamentalmente o medo vem do ego. Uhum. Até a questão da sobrevivência, né? Que o ego foi criado justamente por questão da sobrevivência, né? Sim. Daí vem o grande medo. Né? E você vê que esse medo ele é recorrente, além de ser em diversos aspectos, é em níveis, né? Por exemplo, se você pega uma condição de subsistência, primeiro uma pessoa busca o básico, depois ela busca as coisas, depois ela busca o supérfluo. E isso não acaba, esses desejos não acabam. E se ela ganha dinheiro hoje, que ela estava numa condição de medo, que amanhã ela não teria mais, esse medo vai aumentar. Porque ela fala, escassez, não, mas agora, de escassez, não, agora eu preciso mais. Não, mas você já tem aqui, você tem. Tá tudo resolvido aqui. Durante um ano você não tenha medo, vai tudo certo. Não, mas veja, não, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Veja, por isso que você não pode ter polarização. Você não pode ter polarização. Né? Uma pessoa com muito polarizada, com dificuldade de ponderação, ela vai pegar os extremos. Ela fala, mas aí você está falando que eu posso ser uma pessoa que eu tenho que ser irresponsável? Não, eu não disse isso. Mas o medo nasce fundamentalmente do ego. Então ele vai criar níveis cada vez mais para que você busque aquilo que te trouxe uma segurança temporária, ilusória e transitória, né? E com isso você só está fortalecendo a sua insegurança. Exato. Quanto mais você busca, mais fortalece a sua insegurança, mais você fica com medo e mais você quer mais. De outro modo, a consciência, uma pessoa consciente, uma pessoa que vai se espiritualizando e tendo um conhecimento espiritual verdadeiro, e não basicamente uma doutrina, né? Algo aos olhos do outro, mas numa autoanálise, ela vai se tornando cada vez mais convicta. Pode ver, uma pessoa serena não tem medo. Ela tem clareza no olhar, clareza na fala. Você vê a palavra fé. O que é a palavra fé? Sim. Não é isso? É a convicção de que... Sim, é a convicção. Né? Não tenho medo. Sim. Porque a tua identidade está sendo revelada, a sua identidade, não a sua personalidade. Por isso ele fala, não há crescimento quando não há convicção da identidade. É como se quando você está crescendo para fora, é só uma casca. Até que você conheça a si mesmo, esse é o verdadeiro crescimento. Você está convicto de quem você é. Você não precisa mais usar adornos, você não precisa mais provar mais nada. Você anda em solitude e não mais em solidão. Isso é muito legal, né? Roberto, quer abordar mais um teminha aí? Já estamos com 1h48. Essa contrapartida do medo, né? E por ele ser do ego, é aquilo que você falou, ele vai aumentando cada vez mais, né? Mesmo por mais que a pessoa tenha, ela fica com medo de perder, né? Essa coisa do desejo. E quando existe essa fé, né, que o Aurélio falou, essa entrega, não tem essa necessidade do futuro, né?
precaver para o futuro, não tem mais o remorso do passado, porque eu fiz ou deixei de fazer. E é só essa certeza de que é o amor divino que providencia tudo para a gente, né? O que sustenta a sua vida, a minha e de qualquer pessoa, é a mesma energia que sustenta o Sol, onde o Sol está há milhões de anos. Então, qual é o medo que o Sol tem de cair? Que sustenta as suas células, né? O seu organismo que funciona sozinho. É a mesma coisa que faz uma floresta crescer, encher de árvore. E aí quando a gente começa a entender isso, né? Perceber isso, Dos animais que não passam necessidades. Cristo não falava, olha os lírios do campo, olha os pássaros que não semeiam, não plantam, né? Não fazem colheita, não guardam em celeiro, e eles comem. Não paga aluguel, não tem que construir casa, né? Não tem casa na praia, casa no campo. E eles estão aí, vivendo a vida. E a gente tem muito mais possibilidades, né, do que os animais, do que as árvores da floresta. A gente tem muito mais capacidade. Eles experimentam a vida. Nós podemos cocriar a vida a partir de nossas escolhas, a partir do nosso conhecimento. Eu já dei tantos nomes para as cartas, mas um que me ocorreu é assim, esse livro, não sei se dá para chamar de livro, né? É um negócio tão grande, tão difícil de explicar, que as cartas, ela tem esse conhecimento, ele tem uma intenção. Ele tem a intenção de te apresentar você para si mesmo. Ele vai dizer quem você é, e nem não quem você acha que é. Você pensa que você é uma coisa, e você não é isso. Isso é muito impactante. Você tem que ter muita curiosidade, você tem que estar buscando. Tem que ter algo, um zumbido na tua cabeça aí que tá te deixando tonto ao longo da vida, que você quer saber, ou não, né? Ou ainda não. Se não tiver, não dá liga, né? É a verdadeira toca do coelho. The Red Pill, né? É a verdadeira pílula vermelha. E é o que ele fala, né? Essa coisa que, quando ele veio há 2000 anos atrás, ele veio para mostrar para a gente que o reino de Deus está dentro da gente. Mas quantas pessoas conseguem aceitar isso? Quantas pessoas conseguem aceitar que Deus está dentro de cada um? E mais do que isso, né? De que Deus é tudo isso que está aí e ao mesmo tempo é tudo isso que está dentro de cada um. Essa individualidade, né? Do qual a gente vai voltar para a unidade de novo. Mas veja bem, na carta 3, Roberto, as cartas dizem o seguinte, que Jesus falava o seguinte, que ele precisava que os discípulos entendessem, né, os fundamentos dos quais ele tinha aprendido. Então, o que separa isso que você falou do reino dos céus, o que faz ela acreditar é o fundamento. Quando você tem o fundamento, você não é que você vai acreditar, mas você vai aplicar. E quando você aplicar, você vai acreditar. Vai vivenciar, né? Isso, mas você precisa do fundamento. Se não existisse o conhecimento das cartas, a gente não ia entender o que é essa palavra fé. A gente não ia falar nada do que nós estamos falando aqui. Porque a gente não ia virar a prova. Ou seja, cada um de nós não está dando uma opinião.
mas está dando um testemunho da própria jornada. E ninguém que leia, absorva e viva é capaz de opinar. Não está nessa posição de opinar. Por quê? Porque não vivenciou. É como se tivesse com o mapa embaixo do braço, tivesse lido ele, entendido, e falasse, não, eu sei onde o mapa vai. Mas você foi? Não, então você não sabe nada, meu amigo. Agora é o seguinte, quem foi, falou, Roberto, Aurélio, naquele lugar lá não tinha uma pedra no meio do caminho, verde? Tinha. Pois é, eu vi. Eu também vi. Você é a prova. Não busque provar nada. Seja a prova. Só que isso não acontece de segunda para terça. Algumas pessoas já me abordaram, mas Paulo, como que é? Me explica, eu quero algo rápido, Paulo. Eu quero... Não posso te ajudar. Não posso ajudar. Nem Cristo pode, né? Ninguém pode te ajudar. Mas, ô Paulo, me diga como é que é aquela pedra que você viu lá no caminho. Sim. Por mais que eu diga como é que é aquela pedra. Olha aqui o mapa, ó. Você quer ver a pedra? Vê aqui o mapa. Vai lá. Vai ver. É como ele fala do furacão, né? Eu posso te falar das Meu... árvores dobrando, né? Meu próprio testemunho é meu testemunho. Isso é válido. Ele só vai também ajudar um pouco a pessoa que está escutando, né? Você vai tirar algumas coisas que você, opa, peraí, isso aqui é assim, coisa e tal, algumas coisas batem, coisa e tal, mas não vai ser o meu testemunho. Você vai pegar 10% do meu testemunho. É bom testemunho, é ótimo. Mas você tem que ter o seu próprio. Né? Você tem que ter sua própria vivência. Né? Você tem que ir lá ver a pedra. Tem que ir naquele caminho. Por mais que eu diga como é que é aquela pedra, onde ela estava, né? Não vai adiantar muita coisa. E olha como tem um grau de loucura, né, nisso tudo, né? De uma perspectiva egoísta, mundana. O que te faz nesse momento deixar tua família do lado, teus filhos lá, tá numa reunião falando com pessoas distantes de você geograficamente falando, né? Mas muito próximo em consciência, porque elas compreendem até certo ponto o que você fala, cada um à sua maneira, mas uma frequência semelhante, né, de consciência, de conhecimento. E aí falar para pessoas desconhecidas, né, se abrir publicamente, né, atrás tem um porta-retrato dos meus filhos, né, a pessoa vai ver esse vídeo e vai ver uma parte privada da minha vida. O que te impulsiona a fazer isso? É isso. É essa capacidade de estar transbordando dentro de você, de algo que você experienciou e virou de ponta cabeça a tua vida. Só que você não estava com a cabeça para cima, você estava de cabeça para baixo. E esse livro não virou você de ponta cabeça, mas ele te colocou como você deve estar. Com a cabeça no lugar onde tem que estar. Agora você está voltando ao normal. Era antes que você estava de ponta cabeça. Quem vai falar isso? Só quem trilhou esse mapa. Só quem está trilhando. Né? E talvez morra trilhando esse mapa. E vai morrer compartilhando o caminho. Por quê? Porque é uma força impulsionadora muito maior do que esse pequeno eu aqui. Que está dizendo, vale a pena. Vai, cara. Vai que dá. Vai ter 1 milhão de problemas. Vai ter 1 milhão de coisas que vai dar errado. Você vai perder todos os amigos. As pessoas da tua família vão falar que você é louco. Só que elas não compreendem
É normal, não dá para julgar. Ela não entende o que você está falando. Ela nunca esteve lá. Cristo falou ele fala nas cartas que o momento mais prazeroso da sua vida, mais satisfatório, seria o momento da meditação. Isso passou desapercebido por mim. Eu vi aquilo, mas aquilo dizia uma coisa que não é o que diz hoje. E aí eu pergunto para você, como que um momento de absoluto silêncio, que não tem ninguém falando, que não tem nenhum prazer mundano, que não tem nenhum objeto, que não tem nada, que não tem nenhuma adoração, não tem nada. Só tem uma entrega. De você se abrir e se colocar a ouvidos. Uma coisa completamente invisível. É o melhor momento da minha vida. Olha como é antagônico. É o melhor. Hoje eu sei o que ele está dizendo com isso. É o melhor momento do meu dia e eu não consigo explicar. E aí? Como é que faz? Você está vendo qual é o território? Não é um território de você provar algo para o outro, mas de você reconhecer em si mesmo. E aí, onde fica a opinião? Não serve para nada. Eu não posso te explicar. Você não pode compreender. É um mergulho que só você pode fazer. E só você vai ver onde ele vai te levar. Vai perceber, vai sentir. Que pode ser aquém ou além daquele que está dando a opinião dele, né? A vivência dele. Você pode Sim. mergulhar muito mais fundo ou rasinho, né? E falar, não encontrei nada. Tá? E quando o Paulo colocou esse livro, botou em aspas, procurou uma outra palavra, né? Não é bem um livro, né? É um livro que passa a ser, pelo menos quando o Paulo colocou, me veio isso, passa a ser um portal, né? Mas não é um portal que mostra para fora, é um portal que mostra para dentro. Ele abre uma porta para dentro, para você se ver, se reconhecer, né? Tomar consciência do que você é, do que você quer, do que você pode fazer. O que você pode atrair para a sua vida, né? Exatamente. Muita coisa, né? É. Quanta coisa. O ego sempre vai buscar fora, né? O ego sempre acha que a felicidade está no carro zero, daquela marca, né? Daquela cor e aquela quantidade de dinheiro na conta bancária ou aquele tamanho de casa, né? Está sempre fora a felicidade, né? Ele está sempre desejando e indo buscar de uma maneira ou de outra. E esse portal para dentro não, ele atrai de uma maneira quase inexplicável, né? Mas ele atrai a felicidade. É uma coisa que só vivenciando mesmo, né? Só mergulhando para... Esse próprio grupo que foi criado aqui, que chama-se Unicidade das Cartas, né? Não partiu do desejo de ninguém. Ele foi autoformado, né? Tem eu, o Aurélio, o Oswaldo, o Rafa, o Roberto, o Vladimir, a Lucilene, a Suzy, a Isa. É um pequeno grupo que se formou sozinho. É mais ou menos o que acontece no caminho espiritual. Não tem projeto, só tem presença. Não tem plano. Só tem
essa capacidade de transparência, de se abrir, de ser verdadeiro. E aí fica tudo fácil. Hoje, quando a gente começou, que a gente abriu publicamente essa aqui, talvez seja a primeira de muitas, talvez acabe hoje, não sei. Não sei. Eu estou aberto, eu independo de qualquer resultado. Eu estou aqui pelo meio e não pelo fim, né? Mas aí o Roberto fez uma pergunta: como vamos fazer? Daí eu falei: não sei. Vamos ficar quieto aqui, vamos fazer uma oração, entregar para o Pai, e Ele vai conduzir a gente da melhor maneira. E aí foi acontecendo. É esse o caminho. É o caminho inédito. Você não pode traçar esse caminho a partir da tua mente, porque a tua mente ela é imperfeita, ela é egoísta. Talvez você assuma isso, talvez você ainda não esteja no ponto que você reconhece isso em você ou quer reconhecer. Mas os teus desejos são muito pequenos. Os resultados, inevitavelmente, serão pequenos. A pergunta como vai ser já está, ó o futuro aí. Né? Nada melhor como a espontaneidade, né? A ótima resposta é não sei como vai ser. Não sei. O fluxo, que você né? não sabe, né? É o fluxo. É o fluxo. Isso aí. Se não for pelo fluxo, já não está no caminho. Eu coloquei, e você veja que o meu ego está presente em tudo. Eu coloquei uma pequena pauta que eu iria falar, não falei. Embora ela foi falada. Sem usá-la. Acabou no fluxo, né? Pauta, né? Eu não fiz não dá nem para segurar, né? Vai no fluxo. É o mais gostoso, né? Mas isso é muito difícil para nossa consciência humana, né? Para nossa ser descondicionar, né? Dessa condição de planejar o próprio futuro. É esse a parte básica do mecanismo do ego, né? É isso que ele faz para a entidade. Ele quer proteger a entidade. Quer proteger. Então ele fica... Eu adoro essa palavra que as cartas usam. Ele começa a manipular o externo em benefício próprio. Ele usa essa palavra, manipular. Né? Quer proteger a imagem, né? Pegar tudo e, sabe? Deixa que eu faço. Faço do meu jeito. Entendeu? É o se dar bem, entendeu? Eu quero me dar bem. E é daí que nasce toda a dor. É que a gente sabe que isso é ao longo da vida. Né? Muitas coisas podem vir num tempo, né, que não é tão rápido assim. Outras são imediatas, né? Outra é dar e tomar. Mas algumas demoram. E às vezes a dor é insuportável, né, dessa causa e efeito, né, desse efeito que você mesmo causou, desse tapa na cara que você deu no outro, e o tempo passou tanto que você esqueceu. Foi você que deu. Mas que o troco voltou. Não como um pecado, mas como uma lei da existência, né? Do semear e colher. Parece que quanto mais o tempo passa, maior é a colheita, né? Parece que é. Árvores que demoram anos, né? Sementes que você semeou ali que demora anos para virar uma árvore grande, mas quando vira um troço monstruoso. Né? Assim são nossas criações. Né? E tudo nasce dessa inconsciência, de estar inconsciente, né? De não saber o que está semeando. Né? Ou de uma ingenuidade que você vai plantar limão e vai dar laranja.
E apesar disso, está cocriando. Sempre. E apesar disso, está cocriando. Sempre. Sempre. A questão é o que. E cocriar inconscientemente, né? Só dá coisa ruim. Gente, acho que foi legal o primeiro aí. Se alguém quiser dar uma palavra final aí, fique à vontade. Vou ficar um pouquinho quietinho aqui escutando vocês. Eu espero que esse dia de hoje possa incentivar outras pessoas, né, a entrar no caminho, a trilhar esse caminho, né, fazer essa jornada interna, interior, espiritual, né, que vale muito a pena. A gente pode fazer uma viagem aí pro exterior, né? A qualquer tempo, qualquer momento, pode visitar um país, mas não tem nada como visitar o seu país interno, né? Nada se compara com aonde você está psicologicamente, onde é o seu país interno, né? E qual estação você está vivendo. Viajar fora muda. Vem um terremoto, muda tudo, né? Vem um tsunami, muda tudo. Dentro também. Mas dentro você acompanha, porque é a sua vida. Sua vida inteira, né? E fora, se você chegou hoje da França e aí aconteceu uma coisa lá na França, você não está mais na França, você está aqui no Brasil. Agora dentro da gente, não, essa viagem é constante, é muito legal, vale a pena. Eu acho muito legal. Independente, né, das pessoas, né, agregarem ou não, sempre vai ser muito bom. Independente. Acho que é só uma consequência. Né? Acho que o objetivo nem é esse. Né? A questão da atração apenas. Tá aí o magnetismo, o imã, né? Certo. Então acho que vale a pena. Se tiver outros melhores. Se for só isso também vai ser muito bom. Não é isso? Hoje é dia 8 de dezembro. Eu fiquei sabendo isso hoje à tarde, que eu tinha esquecido, para variar. É aniversário da minha mãe. Ela nasceu dia 8 de 12 de 1956. Quando? 8 de 12 de 1956. 56? Ela estaria completando hoje 44, 65 anos. E eu achei incrível, né, a coincidência. Nesse dia que a gente escolheu para fazer a live, é o aniversário dela. Qual o nome dela? É Sirlene. 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 E aí a minha família colocou lá, né? Falou que era aniversário dela, a irmã dela falou. Daí eu tava com meus filhos tomando sorvete e eu postei uma foto deles e falei: se ela não existisse, eles não existiriam. Como se não existisse meu pai, se não existisse o pai e a mãe da parte da mãe deles, eles não existiriam.
Então eu chamo a atenção como a gente é egoísta. A gente é uma parte do todo. Existem vidas, milhares, milhões de consciência para que essa experiência que esteja acontecendo. O teu corpo está funcionando sozinho, você faz pequenas escolhas, né? Você alimenta esse corpo para ele continuar trabalhando totalmente de forma inteligente, de uma maneira autômata, de uma maneira que não precisa de você. Teu papel é fazer algumas escolhas ao longo da vida. E daí você vai se apaixonando por esse eu na história, mas tem algo muito maior para que isso aconteça, né? É como se fosse uma grande árvore com galhos grandes, galhos pequenos, e você é um pequeno fragmento daquilo ali. Para que essa experiência aconteça, para que essa evolução aconteça. E o que é essa evolução? É reconhecer a tua essência. Então, não procure ser uma pessoa boa, não procure fazer algo aos olhos dos outros. Se você reconhecer a si mesmo, já está tudo lá. Para quem lê as cartas, a gente chama de poder criativo. O poder criativo são os aspectos da consciência divina. Tudo que você almeja da perspectiva da tua consciência humana já está da maneira mais perfeita que nós não podemos imaginar dentro de você. Só precisa ser acessado. Só precisa tirar esse pó do espelho, né? Esse espelho é pura luz, mas ele está uma poeira em cima, que nós mesmos colocamos ao longo da vida. Quando esse pó for limpado, e não vai ser limpado pela tua consciência, mas vai ser purificado por esse fluxo, porque você vai se abrir a ele, a cada dia mais, gradualmente você vai perceber. O fluxo vai provar para você. Ninguém vai te provar nada. Você só precisa se abrir a ele. Ter uma disciplina, uma curiosidade, uma vontade, algo que te impulsiona a se abrir a isso, para que essa purificação aconteça. E aí tudo que você almeja sinceramente já está lá, pronto para ser expressado, pronto para ser reverberado, né? Então, eu já falei que eu não sei o que significa iluminação de um ponto de vista integral, mas eu vejo que à medida que a gente se conhece, a caminhada fica mais tranquila, mais serena, mais satisfatória, mais alegre. Às vezes mais árdua, porque a gente estava carregando muitos pesos que a gente tem que largar ao longo do caminho, né? E esse desapego, claro. Esse desapego fere, né? Fere o ego, né? Fere a persona. Então tem que ser muito lento. E essa luz vai reverberando e você, de uma maneira muito simples, vai reconhecendo o que é viver, o que é estar presente. E as coisas, os milagres, eles acontecem de uma maneira sublime, que você começa a ver que você não tem capacidade para fazer isso. Você não... Porque o ego é assim, né? Até o ponto que você esteja nessa caminhada, ele age assim. Quando você acerta, é você. Quando você erra, os outros. Esse é o mecanismo do ego. E a verdade é que é o seguinte: quando você acerta, não é você. E quando você erra, é você. Porque não há erro na entrega. Não há erro nesse que tudo sabe, tudo vê, tudo se manifesta.
É o show dele, não o teu. O sofrimento básico vem que nós queremos ser o protagonista dessa história. Mas nós somos o artífice dela. Nós somos a testemunha. Está aí nas cartas, quando Jesus coloca, né, isso que você acabou de falar, em que quando ele curava, não era ele que o fazia, né? Mas na hora em que ele secou a figueira, foi ele que fez. Ele errou, né? Foi Exato. ali, foi ele. É isso. Sim. Vamos fazer uma afirmação, Roberto, antes de fechar com aquela que a gente faz lá? Ou foi que você fez no início? No início foi. Não, ele fez no início a afirmação. Não seria bom fazer agora a oração? A oração. A oração. Oração. É. Então vamos lá. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é a Tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina, e que quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e a minha vida aos Teus cuidados. Obrigado, gente. Gratidão. Valeu. Falou, Rafa. Valeu, Rafa. Até quarta. Até. Até quarta. Boa semana a todos.